Durante a Idade Média, o inverno se apresentava como um dos maiores desafios do ano. Imagine viver em um mundo sem aquecimento elétrico, sem janelas bem vedadas e sem supermercados repletos de alimentos. Era nesse cenário que nossos ancestrais enfrentavam o frio. Para eles, o inverno não era apenas uma estação, era uma luta pela sobrevivência. Com o passar do tempo, esse período passou a ser visto como um símbolo de velhice, miséria e, acima de tudo, morte. Na cultura popular, surgiu o costume de levar morana, uma figura feita de palha que personificava a morte. Ao final do inverno, essa representação era levada para fora da aldeia e afundada ou queimada, marcando simbolicamente o fim do rigoroso inverno e dando boas-vindas ao renascimento da primavera. Entretanto, o desafio do inverno ia além do simbolismo. Para a maioria das pessoas na Europa medieval, os meses frios representavam uma verdadeira batalha pela vida. Neste documentário, você irá descobrir como os medievais se preparavam para enfrentar o inverno rigoroso. Vamos explorar quais provisões eram essenciais, o que comiam durante os longos meses de frio e como se aqueciam em suas casas. Também falaremos sobre como se vestiam para se proteger do frio, quais doenças e perigos rondavam essa época e ainda as alegrias e tradições que conseguiam criar para amenizar os desafios do inverno. Então, acomode-se confortavelmente, talvez com uma bebida quente nas mãos. Ao longo desta jornada através dos séculos, veremos que sobreviver ao inverno na Idade Média exigia não apenas resistência e astúcia, mas também o apoio da comunidade e um pouco de sorte. O inverno está chegando. Essas palavras ecoavam na Idade Média a cada ano, tão implacáveis quanto nas histórias que adoramos. Com a chegada do outono e a queda das temperaturas, o homem medieval começava a se preparar instintivamente para os meses difíceis que se aproximavam. Nossos antepassados não eram tão privilegiados como nós hoje. Não tinham aquecimento central ou roupas quentes de lã, o que os tornava naturalmente mais resistentes. Quando os dias encurtavam e as manhãs se tornavam frias, seu instinto os alertava que era hora de se preparar. Os moradores das aldeias concluíam a colheita de outono e logo começavam a se dedicar às tarefas para o inverno. Secavam frutas e ervas, guardavam vegetais em porões, debulhavam grãos e armazenavam sementes em celeiros. O que podiam, conservavam, pois as provisões precisavam durar até a primavera. Neste documentário, você verá que uma boa preparação era questão de vida ou morte. Uma colheita ruim ou a subestimação das reservas poderiam fazer com que uma família enfrentasse a fome em fevereiro. Uma parte importante da preparação envolvia o abate de outono. Tradicionalmente, em novembro, por volta da festa de São Martinho, os porcos criados durante o verão eram abatidos nos campos. A carne era salgada, defumada ou armazenada em gordura para não estragar. Eram preparados petiscos duradouros, como presuntos defumados e salsichas, além do famoso pudim negro, ou morcela, já que nada poderia ser desperdiçado, nem mesmo o sangue. Os fazendeiros abastados, com o gado abatido, enchiam suas despensas de presuntos e banha, enquanto os camponeses pobres muitas vezes precisavam entregar a maior parte da carne como imposto ao senhor feudal, restando apenas algo pequeno para o inverno. Nas cidades medievais, a situação não era diferente. Os burgueses também sabiam que, durante o inverno, o açougueiro não teria carne fresca, então conservavam o que podiam em sal e barricas. Aqueles que criavam ovelhas ou cabras preferiam abater parte do rebanho no inverno, pois não haveria ração suficiente para todos os animais. A carne do abate também era preservada de maneira cuidadosa. Barricas repletas de carne salgada se tornavam verdadeiros tesouros nas despensas. Porém,
A preocupação não era apenas com a alimentação. Com a chegada do inverno, as famílias também se dedicavam a garantir combustível. Era comum ver grupos inteiros indo à floresta em busca de lenha seca. Durante o verão, faziam reservas de turfa ou carvão, quando era viável. Mas, de modo geral, a madeira era a opção mais acessível. Cada proprietário precisava acumular uma boa quantidade de lenha para aguentar várias semanas de frio. Se a lenha acabasse no meio do inverno, a situação se tornava crítica. Nesses momentos, a única saída era desmontar uma cerca antiga ou aventurar-se clandestinamente na floresta do Senhor em busca de gravetos, o que era visto como caça furtiva e punido severamente. Assim, a cautela na coleta de madeira era uma habilidade valorizada. Os preparativos para o inverno também incluíam assegurar um abrigo adequado. As cabanas e casebres das famílias mais humildes não eram tão acolhedores quanto muitas vezes imaginamos. Antes do frio chegar, era essencial vedar cada fresta. As janelas, quando existiam, eram apenas pequenos buracos cobertos por persianas de madeira ou pedaços de pano umedecido. Vidros nas janelas eram um luxo reservado a catedrais e mansões. Portanto, os moradores, antes mesmo das primeiras geadas, entupiam as fendas nas portas, telhados e paredes com musgo, palha, trapos velhos ou barro, para minimizar a entrada do vento cortante. Os telhados precisavam ser inspecionados e reparados para suportar a neve e a chuva. Quando a primeira neve caía, curiosamente, isso ajudava a proteger as cabanas. Os montes de neve ao redor das paredes funcionavam como isolamento, selando outras fendas, embora também pudessem sobrecarregar o telhado. Uma camada espessa de neve, por outro lado, era um risco. As crônicas relatam tragédias quando telhados desabaram sob o peso da neve, soterrando famílias inteiras sob um manto branco. Casos como esses estão registrados, por exemplo, na Itália em 1359 e em Montpellier, na França, em 1389, quando longas nevascas aprisionaram as pessoas em suas casas, e muitos não chegaram a presenciar a chegada da primavera. Mesmo antes das geadas se tornarem severas, uma família medieval aproveitava as últimas colheitas, revisava suas reservas e se preparava para enfrentar o longo inverno. Muitas vezes, restava apenas torcer para que os mantimentos e a lenha acumulados fossem suficientes. Se não fossem, tempos difíceis se aproximavam. Mas isso é um assunto para mais tarde. Primeiro, vamos explorar como realmente era o cardápio típico do inverno e como as pessoas utilizavam suas modestas reservas no dia a dia. Como era de fato a dieta de alguém que despertou em uma manhã gelada de janeiro há 700 anos? Isso variava, é claro, dependendo se a pessoa era um nobre abastado em um castelo de pedra ou um camponês pobre em uma cabana de barro. A maioria da população era composta por camponeses que dependiam do que haviam cultivado e preservado. A alimentação cotidiana no inverno consistia no que havia em casa, especialmente no que tinha conseguido resistir ao frio. A base sempre era algo durável, grãos ou pão, acompanhados de um prato quente de um caldeirão sobre o fogo. O alimento mais característico do inverno era o potage, uma sopa espessa preparada com uma variedade de ingredientes, conforme o que estivesse disponível. Imagine um grande caldeirão pendurado sobre as chamas, onde ao longo do dia borbulha uma mistura de tudo o que era possível: ervilhas, lentilhas, feijão, cebola, repolho ou outros vegetais raízes, ervas secas e, se houvesse sorte, um pedaço de bacon defumado ou banha para dar um toque especial. Na zupe, tudo que era comestível e facilmente acessível era reaproveitado, até mesmo pedaços de frutas. As pessoas acreditavam que consumir frutas cruas no inverno não era saudável,
então preferiam secar as últimas maçãs ou peras do outono e cozinhá-las em mingaus e sopas. Essa combinação de frutas e vegetais pode soar estranha hoje, mas na Idade Média era uma prática comum para garantir que o corpo recebesse ao menos algumas vitaminas em uma época onde os alimentos frescos eram escassos. Os camponeses mais pobres precisavam dividir a comida com muito rigor durante o inverno, onde cada saco de farinha, cada peixe seco e cada panela de chucrute eram preciosos. E sim, eles também conheciam o chucrute e os picles. A fermentação, uma antiga técnica de conservação, mantinha os vegetais por meses e ainda fornecia vitamina C, um nutriente raro no inverno. Para um camponês, ter chucrute à mesa era motivo de sorte, pois esse alimento ajudava a prevenir o raquitismo, mesmo que na época não soubessem exatamente o porquê. Sabiam apenas que o suco de repolho fortalecia o organismo. Com os grãos disponíveis, as donas de casa assavam pão uma vez por semana no forno, garantindo que as fornadas fossem grandes o suficiente para durar e evitar a necessidade de assar com frequência, já que a lenha era escassa. O pão que endurecia com o tempo era mergulhado naquela sopa quente para amolecer e saciar a fome. No café da manhã e no jantar, era comum comer apenas mingau de grãos, seja de cevada ou aveia, temperado com ameixas secas ou ervas e, ocasionalmente, um pouco de mel, se estivesse à mão. O leite quase não era encontrado no inverno, pois as vacas e cabras produziam pouco nesse período frio, tornando os produtos lácteos um verdadeiro luxo. O que conseguiam, transformavam em queijos duráveis no outono, que podiam ser fatiados finamente e duravam bastante. Os ovos também eram raridade no inverno, já que as galinhas botavam muito pouco com o frio. Quando um ovo aparecia, provavelmente acabava na sopa, para alimentar o maior número possível de bocas famintas. E quanto aos nobres? Esses, é claro, enfrentavam menos dificuldades. Suas mesas eram fartas, repletas de iguarias, vinho armazenado, barris de carne salgada e caça, além de sacos de especiarias trazidas de terras distantes, amêndoas, figos secos e passas. A medicina medieval seguia a teoria dos 4 humores do corpo e acreditava-se que o inverno aumentava a presença de fleuma, um elemento frio e úmido. Por isso, recomendava-se consumir alimentos aquecedores, como carne de cordeiro assada, charutos com manteiga, vinho tinto encorpado e deliciar-se com frutas secas. Essas iguarias, segundo os médicos da época, ajudavam a equilibrar o frio e a melancolia do inverno. No entanto, poucos podiam desfrutar desse estilo de vida. A maioria dos nobres mantinha em seus castelos estoques generosos de vinho, cerveja, carne e doces, para que suas famílias e cortes não passassem por dificuldades. Por outro lado, mesmo os ricos precisavam economizar, já que produtos frescos eram raros. Assim, consumiam muita carne salgada e defumada e optavam por cerveja em vez de vinho caro, para não esgotar rapidamente seus suprimentos. Nas cidades, a alimentação no inverno era um capítulo à parte. Os mercados urbanos se tornavam silenciosos com o frio e o comércio diminuía. O que era vendido em dezembro ou janeiro? Principalmente os suprimentos do outono, peixes secos como o bacalhau, um alimento popular na quaresma, carne salgada, nozes, leguminosas, grãos, farinha, mel e especiarias. A carne fresca chegava diretamente do abate, que acontecia em dias frios, pois o inverno funcionava como uma geladeira natural. Nas cidades, as pessoas mais pobres enfrentavam dificuldades ainda maiores durante essa estação. Sem suas próprias terras ou celeiros, o que conseguiam durante o ano era muitas vezes insuficiente. Assim, precisavam comprar alimentos para o inverno, e quando o dinheiro faltava, a fome se tornava uma realidade cruel.
Os mendigos e os necessitados dependiam das doações próximas às igrejas e mosteiros, onde eram servidos sopa e pão para os que mais precisavam. Contudo, muitos sucumbiam ao rigor do inverno. A fome era uma constante ameaça. Se as colheitas falhavam e os estoques de grãos se esgotavam, os preços disparavam. Sem recursos para comprar, os pobres eram deixados à mercê da exaustão. Ao longo da história, registramos grandes fomes, como a catastrófica entre 1315 e 1317, que ceifou milhões de vidas após uma sequência de colheitas ruins. O inverno só aumentava o sofrimento humano. As pessoas eram forçadas a se alimentar da casca das árvores, tubérculos e até moer restos de grãos estragados para ter algo no estômago. Há relatos de que, em momentos de desespero, o canibalismo ocorreu. Apesar de essas situações extremas não serem comuns todos os anos, mesmo os invernos mais tranquilos traziam desnutrição e doenças para os mais pobres. O inverno era um período extenuante para o corpo. A falta de produtos frescos, uma dieta limitada e o frio intenso faziam com que o organismo funcionasse no limite. Assim, não é surpreendente que os meses de inverno fossem marcados por doenças e mortes. Quando os mantimentos se esgotavam, um dilema crucial surgia. Viajar no inverno em busca de comida era arriscado, mas ficar em casa sem nada para comer era igualmente perigoso. Muitos se arriscavam a pedir ajuda a vizinhos ou parentes em outras aldeias. Contudo, quando a pobreza se espalhava, a ajuda escasseava. Em breve, veremos como as pessoas lidavam não apenas com a fome, mas também com o frio. Sabemos que uma sopa quente ao lado do fogo era reconfortante. Mas o que acontecia quando a fogueira se apagava ou quando era preciso sair para o lado de fora? Como aqueciam as moradias medievais e de que forma se protegiam do frio antes da chegada dos aquecedores? Essas questões serão exploradas no próximo capítulo. Um lar aquecido é o que todos desejamos no inverno. No entanto, para uma família medieval, isso era um privilégio inalcançável. A maioria vivia em pequenas casas, frias, arejadas e escuras. O aquecimento dessas moradias vinha de uma lareira aberta. Imagine uma cabana de um único cômodo, com uma lareira cercada de pedras, construída sobre barro batido. Ali, uma fogueira feita de lenha e galhos ardia, sem chaminé para direcionar a fumaça. Ela subia livremente em direção ao teto, onde um pequeno buraco permitia que um pouco da fumaça escapasse, enquanto o restante permanecia dentro, criando uma névoa na altura dos olhos. Os moradores passavam a maior parte do tempo agachados no chão, onde o calor do fogo era mais perceptível e a respiração mais fácil. O teto, frequentemente coberto de fuligem preta, exalava um forte cheiro de fumaça. Embora a lareira oferecesse algum calor, não conseguia aquecer toda a sala. Ao redor do fogo, o ambiente era acolhedor, mas nos cantos, a água nos jarros congelava tranquilamente. A umidade se acumulava nas paredes e, com o frio, se transformava em gelo. Em outras palavras, o interior tornava-se quase tão frio quanto o ponto de congelamento ao se afastar do fogo. As pessoas se ajudavam como podiam. Para começar, usavam roupas quentes até mesmo dentro de casa, evitando depender exclusivamente do fogo. Em breve, vamos explorar isso com mais detalhes. Além disso, faziam o possível para aproveitar cada fonte de calor disponível. Muitos edifícios estavam ligados a estábulos ou cocheiras e, em alguns casos, passavam diretamente por eles. A explicação era simples. Os animais forneciam calor. O calor que uma vaca, cabra ou até mesmo alguns carneiros geravam se tornava um aliado bem-vindo contra o frio que invadia o lar. Às vezes, os animais estavam separados apenas por uma divisória de vime. Outras vezes, estavam bem ao lado das áreas de habitação.
Especialmente durante os invernos mais rigorosos, as famílias, especialmente as mais pobres, levavam uma cabra ou galinhas para dentro de casa, não apenas para protegê-las do frio, mas também para aquecer o ambiente. A ideia de passar a noite com uma vaca sob o mesmo teto pode parecer estranha hoje, mas naquela época era muitas vezes uma necessidade. O calor humano e animal ajudava a criar um clima suportável, especialmente quando a casa estava vedada contra as correntes de ar. Dormir no inverno era um desafio à parte. Enquanto o homem moderno se aconchega em um quarto agradável de 20 graus Celsius, isso era impensável na Idade Média. À noite, o fogo não era aceso, a menos que alguém mantivesse a chama viva durante toda a noite, o que significava levantar-se para adicionar lenha, um recurso muito valioso. Assim, à noite, normalmente o fogo era alimentado, todos se aqueciam e depois as brasas eram cobertas com cinzas, dando origem à expressão silêncio da meia-noite, que se refere à proibição de fazer fogo após um certo horário. As brasas sob as cinzas podiam durar até o amanhecer, permitindo que um novo fogo fosse aceso. Contudo, durante a noite, a chama se apagava e o interior esfriava rapidamente. Então, como todos dormiam juntos, a família se acomodava em um amplo leito ou em um monte de palha e cobertores perto do fogo. Corpo a corpo, crianças aconchegadas junto aos pais, avós ao lado. O calor de muitos corpos, sob um único cobertor, conseguia manter uma temperatura agradável para o sono. Ao amanhecer, as pessoas despertavam em nuvens de vapor, com a respiração se condensando no ar frio. Registros de diferentes épocas sugerem que, em algumas regiões remotas, como partes da França ou da Rússia, as pessoas tentavam dormir o máximo possível durante o dia, quase como uma hibernação, para economizar energia e comida. No século XIX, um funcionário na Borgonha relatou que durante o inverno, os camponeses praticamente não saíam da cama, passando o dia todo dormindo, apenas para se aquecer e evitar a fome. Relatos semelhantes surgiram do norte da Rússia, onde se dizia que, em invernos severos, os camponeses dormiam a maior parte do dia e só acordavam uma vez para comer e verificar o fogo. É provável que comportamentos semelhantes fossem comuns entre as pessoas da Idade Média em circunstâncias difíceis, passando o inverno o máximo possível debaixo das cobertas em um semissono, pois esse era o único lugar realmente quente. No entanto, nem todos podiam se resguardar em casa. Havia pastores que precisavam cuidar dos rebanhos de ovelhas, lenhadores que cortavam madeira, mensageiros e peregrinos em viagem. Esses estavam expostos, sem a proteção sequer das paredes de uma cabana, apenas à mercê da terra aberta. Viajar no inverno era um risco, com estradas cobertas de neve e sem arados ou espalhadores para facilitar a passagem. Perder-se em meio a uma nevasca nos campos era como assinar sua própria sentença de morte. Um homem poderia congelar antes mesmo de encontrar o caminho de volta. Por isso, as viagens no inverno eram realizadas apenas quando absolutamente necessário. Aqueles que decidiam partir preferiam viajar em grupo. Caravanas de comerciantes, por exemplo, frequentemente adiavam suas saídas até a chegada da primavera. Os dias eram curtos, e antes que conseguissem alcançar a próxima vila, a escuridão já dominava. Dormir ao relento em meio ao frio não era viável. Assim, os viajantes contavam com a hospitalidade de estalagens, mosteiros ou das boas almas que encontravam pelo caminho. Ter abrigo e fogo à noite era um verdadeiro tesouro. Quem não conseguisse uma cama para passar a noite, poderia tentar acender um fogo na floresta, mas isso trazia grandes riscos. Um sono profundo perto de uma fogueira ao ar livre poderia resultar em congelamento, caso a chama se apagasse. Nas cidades e castelos,
a questão do aquecimento no inverno também era crucial. Embora os castelos de pedra parecessem imponentes, eram frios por dentro. As grossas paredes resfriavam rapidamente e, sem fogo, tornavam-se geladeiras. Os nobres tinham lareiras amplas em seus lares. Com o passar do tempo, a arte da construção foi se aprimorando, e entre os séculos X e XI já conhecíamos chaminés que direcionavam a fumaça para fora. Nas residências mais abastadas, era possível manter o fogo aceso na lareira sem sufocar com a fumaça. Contudo, isso também apresentava desafios. As lareiras eram grandes, projetadas para aquecer o máximo possível, mas também consumiam muito ar do ambiente. Enquanto perto da lareira o calor era agradável, a temperaturas mais distantes a situação mudava. Os cômodos dos castelos eram amplos, tornando difícil aquecer cada canto de forma eficiente. Visitantes exigentes frequentemente notavam essa diferença. Por exemplo, sabemos que o rei inglês Henrique II, no século XII, queixava-se do frio em seus aposentos, onde seus pés chegavam a congelar, mesmo com a lareira acesa. Para enfrentar essa realidade, os nobres usavam capas até mesmo dentro de casa, e à noite se refugiavam em camas com dossel e cortinas. Essas camas eram práticas. As cortinas ao redor mantinham o calor do corpo, tornando a hora de dormir um momento mais aconchegante. As damas e senhores também usavam toucas à noite para manter a cabeça aquecida enquanto dormiam. Tapeçarias e tapetes decorativos eram pendurados nas paredes, não apenas para embelezar, mas também para isolar o frio das pedras. No chão, esteiras de palha ou peles cobriam as frias lajes de pedra, evitando o contato direto com o frio. Embora essas soluções ajudassem, é provável que um homem moderno ainda sentisse calafrios ao visitar um castelo medieval. O hábito de se vestir em camadas e de se cobrir com mantas não desapareceu por acaso. Essa prática se estendeu por séculos, uma necessidade para sobreviver aos rigorosos invernos. Nas grandes salas de banquete dos castelos ou das prefeituras, aquecedores portáteis, como panelas ou cestos de carvão, eram utilizados para proporcionar calor extra, especialmente para os pés de quem estava sentado. Já nas igrejas e templos, o inverno se tornava insuportável. Aquela construção de pedra não aquecia de maneira alguma. Por isso, os bancos eram inexistentes. Os fiéis congelariam se sentassem. Assim, as pessoas permaneciam em pé durante a missa, sempre se agasalhando adequadamente. Em alguns casos, levavam consigo pequenos acessórios para se aquecer. Entre os objetos registrados da época, encontramos aquecedores manuais, pequenas esferas de metal vazias e panelas com furos, onde eram colocados carvões acesos. As pessoas seguravam esses itens nas mãos para se aquecer enquanto o padre fazia suas pregações. Esses dispositivos eram mais comuns entre os burgueses e as nobres. Já os mais necessitados tinham que se movimentar ou se encostar uns nos outros para enfrentar o frio. É evidente que na Idade Média o calor era escasso e criativo. Quando essa criatividade falhava, as consequências eram severas. Idosos e doentes frequentemente não sobreviviam aos meses rigorosos de inverno e, curiosamente, hoje em dia, também observamos um aumento nas mortes durante o inverno, mesmo com o aquecimento disponível. Naquela época, a combinação de frio e umidade podia ser letal se prolongada. A pneumonia estava sempre à espreita. Isso ainda merece ser considerado. Não é surpresa que a lareira fosse vista como o coração da casa, e manter o fogo aceso era sinônimo de preservar a vida. Por isso, em diversas mitologias, encontramos deusas do lar, como a romana Vesta, que junto com as donas de casa medievais, atuavam como sacerdotisas do fogo, assegurando que a chama familiar nunca se apagasse
Logo, você irá descobrir como as pessoas se protegiam do inverno, focando nas vestimentas que utilizavam para não congelar e as diferenças entre as roupas dos ricos e dos pobres. Enquanto o calor do lar é uma bênção, ao sair para o exterior, era necessário literalmente se equipar contra o frio. Hoje, contamos com jaquetas acolchoadas, roupas térmicas e botas impermeáveis. Mas na Idade Média, essas opções não existiam, e mesmo assim, as pessoas saíam para trabalhar em temperaturas severas. Como conseguiam? O segredo estava nas camadas e nos materiais naturais, especialmente lã, linho e couro. A regra básica para se vestir no inverno era semelhante à de hoje: usar o maior número possível de camadas para reter o calor corporal. Primeiro, as pessoas vestiam roupas íntimas de linho, que, embora não aquecessem, eram agradáveis ao toque e absorviam a umidade. Os homens usavam uma camisa de linho e calças, conhecidas como bragas, enquanto as mulheres optavam por uma longa camisa de linho. Em seguida, vinham as túnicas ou roupas de lã, que eram as verdadeiras rainhas do vestuário de inverno. A lã possui propriedades isolantes incríveis e mantém o calor mesmo quando molhada, embora pudesse causar coceira, razão pela qual o linho ficava por baixo. Os camponeses comuns vestiam túnicas de lã, saias, calças, saias curtas e aventais. Aqueles que podiam, acrescentavam mais uma camada, como uma túnica ou um manto a mais. O manto com capuz era uma ótima proteção contra o mau tempo, pois o capuz protegia a cabeça da perda de calor, e o longo manto podia ser envolto ao corpo como um cobertor. Esses mantos eram frequentemente presos com uma fivela no peito e chegavam até os tornozelos. No inverno, eram confeccionados com tecidos de lã grossos, às vezes com dupla trama. Uma curiosidade interessante é que tanto ricos quanto pobres usavam uma base semelhante nas vestimentas. O camponês vestia seu manto da mesma forma que um conde, diferenciando-se apenas pelo material e pela ornamentação. A pele era o melhor isolante natural, mas, na Idade Média, não estava ao alcance de todos. As bordas e forros de peles em coletes eram um símbolo de riqueza. No século XIV, na Inglaterra, foram criadas leis de ostentação que definiam rigorosamente quem poderia usar que tipo de pele. Por exemplo, o arminho e o manto de esquilo eram privilégio da alta nobreza, enquanto a pelagem de Marta pertencia aos reis. As filhas e esposas de artesãos e camponeses, segundo as regras da época, podiam se dar ao luxo de ter, no máximo, um casaco feito de cordeiro-coelhos, raposas ou até gatos. Embora hoje isso pareça impensável, naqueles tempos não era nada incomum. Os mais pobres, ocasionalmente, conseguiam algum tipo de pele, seja herdando as usadas por nobres ou caçando pequenos animais nas florestas, quando as autoridades permitiam. Um colar de pele ou o acabamento nas mangas era eficaz contra o frio do inverno, e quem possuía um casaco completo de pele de ovelha ou cabra se juntava ao seleto grupo privilegiado durante a estação fria. Esses casacos eram extremamente aquecidos e duravam muitos anos. Além disso, os pastores também apreciavam os casacos de ovelha. O mesmo se aplicava ao calçado. As botas medievais eram, em geral, de couro, chegando até o tornozelo, com solas finas. Não havia muita proteção contra o frio. Quando a temperatura caía, usavam botas altas, preenchidas com palha, feno ou pedaços de tecido, para manter os pés aquecidos. Também começaram a surgir atilhos e faixas para as pernas, feitas de tecido ou trapos antigos, que ajudavam a reter o calor. As meias, por sua vez, eram estreitas e feitas de lã, usadas nas pernas e presas na cintura, parecendo com as leggings que conhecemos hoje. As mulheres, quando tinham, usavam meias grossas de lã e botas de couro por cima.
Durante grandes geadas, a maioria permanecia em casa, a não ser que fosse absolutamente necessário sair, e muitas vezes as botas serviam apenas para ir até o estábulo e voltar. Uma parte fundamental do vestuário de inverno era a proteção para a cabeça. Hoje se diz que a maior parte do calor corporal escapa pela cabeça, e as pessoas da Idade Média já tinham essa percepção instintivamente. Ninguém saía de casa no inverno com o cabelo solto. Os homens usavam chapéus de feltro, toucas de lã ou capuzes. Era comum o uso do capuz, uma touca apertada de linho ou lã que cobria as orelhas e se amarrava sob o queixo, e muitos até dormiam com ele. As mulheres cobriam a cabeça com lenços, podendo amarrar outro por cima, se desejassem. Dentro de casa, era comum usar chapéus ou capuzes, pois em um ambiente sem aquecimento, as orelhas quase congelavam. As mãos eram protegidas por luvas, sendo as mitenes, que não tinham dedos, as mais populares. Luvas inteiras eram raras, pois eram difíceis de fazer e os dedos congelavam facilmente. As luvas podiam ser de lã, tricotadas ou de couro, e as mais ricas eram até forradas com pelagem. Já os pobres utilizavam coberturas simples para as mãos, semelhantes aos aquecedores de hoje, cilindros de pelagem onde colocavam ambas as mãos para mantê-las quentes. Algumas fontes indicam que as pessoas aqueciam as mãos e os pés usando garrafas com água quente ou pedras aquecidas envoltas em trapos, um modo improvisado de aquecimento que durava um tempo. De qualquer forma, quando alguém precisava trabalhar ao ar livre, a única saída era se manter em movimento. O agricultor se afastava do frio apenas se movimentando, cortando madeira, correndo atrás do gado, balançando os braços, fazendo qualquer coisa que o impedisse de ficar parado. Um grupo notável na sociedade medieval era formado por aqueles que enfrentavam noites inteiras sob o céu aberto durante o inverno, como exilados, fugitivos e caçadores. Esses indivíduos desenvolviam habilidades surpreendentes. É interessante observar que registros históricos indicam que alguns exilados na Inglaterra, quando se molhavam, optavam por deixar suas roupas de lã encharcadas sobre o corpo, em vez de se despirem. À primeira vista, isso parece contraditório. Roupas molhadas tendem a esfriar, mas a lã é peculiar, pois mantém uma certa temperatura mesmo quando úmida. Suas fibras conseguem reter água enquanto ainda proporcionam isolamento. Quando esses desafortunados não tinham a possibilidade de secar suas vestes perto do fogo, preferiam mantê-las, buscando preservar o calor. Uma tática arriscada, mas, conforme relatos da época, bastante eficaz, contanto que não exagerassem. Outro artifício era se envolver em feno ou palha sob as roupas, preenchendo a túnica com grama seca, que serve como isolante. Os pastores nas montanhas, por exemplo, adotavam esse método. De maneira geral, pode-se afirmar que os habitantes da Idade Média se vestiam de tal forma que se tornavam quase irreconhecíveis. Da cabeça aos pés, apenas os olhos ficavam à vista, e muitas vezes até esses eram cobertos por um cachecol para se proteger do vento, semelhante ao que fazemos hoje. No inverno, a moda era deixada em segundo plano. A prioridade era a sobrevivência. Contudo, havia distinções. Um nobre poderia se apresentar com um magnífico manto de vison, enquanto um agricultor vestia um colete remendado de lã grossa, com o rosto coberto por um pano, parecendo um espantalho. No entanto, a sensação de frio era a mesma para todos, e até mesmo os ricos frequentemente tremiam. Em seus diários e cartas, as pessoas da época não hesitavam em expressar suas queixas sobre o inverno. Uma nobre do século X, por exemplo, escreveu ao esposo: "Os dias estão tão gelados que eu tremo dentro da pele, e as servas precisam dançar para não congelar." Isso revela que, mesmo com os melhores recursos disponíveis,
o inverno era uma verdadeira tortura. Por outro lado, graças à técnica de vestir em camadas, ao uso de peles e a artimanhas simples, nossos antepassados conseguiam sobreviver a temperaturas que fariam um homem moderno e acostumado à comodidade chamar por ajuda. No entanto, nenhuma roupa ou fogo conseguia eliminar todos os efeitos severos do inverno. As pessoas não apenas sentiam frio, mas também adoeciam e, em muitos casos, morriam. Na próxima parte, exploraremos quais doenças e armadilhas os meses de inverno traziam e como a sociedade medieval lidava com essas situações, ou muitas vezes não lidava. Um inverno prolongado podia realmente exaurir o corpo humano. As enfermidades cobravam um preço cruel, especialmente em períodos em que as pessoas estavam debilitadas pela escassez de alimentos frescos e pela falta de luz solar. Uma das causas mais frequentes de mortes no inverno era a pneumonia. Um simples resfriado ou uma gripe intensa podiam enfraquecer o corpo, tornando-o vulnerável a infecções pulmonares. Sem antibióticos, uma pneumonia severa era quase uma sentença de morte, especialmente para os mais velhos e as crianças. Muitos registros de livros dos séculos X ou XIX indicam que o resfriado era frequentemente mencionado como causa de morte no inverno. Essa era a terminologia da época para qualquer falecimento relacionado ao frio, seja por pneumonia ou por um colapso geral por exaustão. A hipotermia representava outro grande risco. Se alguém ficasse exposto ao frio por tempo demais, poderia perder a consciência e morrer, sem que ninguém pudesse socorrê-lo a tempo. Para a hipotermia, surpreendentemente, é preciso muito pouco. A medicina contemporânea já compreende que a hipotermia pode surgir mesmo em temperaturas em torno de 10 graus Celsius, especialmente se a pessoa estiver úmida ou exposta a ventos intensos. Na Idade Média, as pessoas não tinham esse entendimento, mas através de experiências dolorosas, perceberam que o vento, a umidade e o frio eram verdadeiros inimigos. Por isso, temiam essas condições e buscavam evitá-las. Durante os meses mais frios, era comum ver um maior número de pessoas se amontoando em pequenas casas, muitas vezes acompanhadas de animais, o que favorecia a propagação de doenças. Se alguém da família pegasse malária ou gripe, mesmo sem o conhecimento dos vírus na época, o restante da casa provavelmente também adoeceria. Sem o adequado descanso e alimentação, uma simples infecção viral poderia evoluir para algo muito mais grave. Além disso, os parasitas eram um grande desafio. Pulgas e piolhos eram companheiros inseparáveis dos medievais. No verão, ao menos o sol aquecia e era possível se refrescar no rio. Mas no inverno, os banhos eram uma raridade e a higiene deixava a desejar, permitindo que os parasitas se proliferassem. As pulgas dos animais domésticos frequentemente saltavam para os humanos, transmitindo diversas doenças, e as pulgas dos ratos, por exemplo, eram responsáveis pela propagação da peste. No entanto, essa enfermidade tendia a aparecer mais nos meses quentes. Durante os invernos, as epidemias de peste eram contidas, mesmo na ausência da peste bubônica. Contudo, outras enfermidades, como a tuberculose, prosperavam em ambientes frios e úmidos, e o reumatismo era um sofrimento comum, resultado da constante exposição ao frio. Durante o inverno, a ingestão de vitaminas era escassa, o que debilitava o sistema imunológico. Assim, as doenças se tornavam mais frequentes. Os médicos, se é que existiam nas aldeias, tinham pouco a oferecer. Limitavam-se a recomendar ervas e práticas como sangria, que de pouco serviam para curar uma pneumonia. Por isso, muitos recorriam à oração, pedindo a intercessão dos santos para curas ou para que as epidemias não atingissem suas comunidades. Além das doenças, a ameaça da fome era constante.
Fome e enfermidade muitas vezes andavam juntas. Uma pessoa desnutrida tinha mais chances de adoecer, e o doente, ao perder o apetite, acabava comendo ainda menos, agravando sua condição. Esse ciclo vicioso significava, infelizmente, que muitos não sobreviviam ao inverno, especialmente as crianças. A mortalidade infantil era alarmante nessa época do ano. Recém-nascidos que vinham ao mundo durante o inverno enfrentavam grandes desafios. Se os pais não conseguissem mantê-los aquecidos e a mãe que os amamentava também estivesse debilitada, a probabilidade de sobrevivência do bebê era mínima. Por isso, o inverno era visto como um símbolo de morte, que precisava ser expulsa, como demonstrado no costume com a morana. Além disso, o inverno trazia perigos naturais e acidentes. As mãos congeladas de um artesão podiam escorregar facilmente. Ao cortar madeira, o risco de ferimentos era alto. E, em um ambiente frio, as feridas cicatrizavam mal. Uma infecção podia surgir facilmente em uma casa mal aquecida, repleta de fumaça e sujeira. Caminhar por estradas congeladas significava quedas e fraturas, que também cicatrizavam com dificuldade. Imagine ir buscar água no rio, escorregar no gelo e quebrar a perna. No século XX, teríamos uma ambulância à disposição. No século XIV, sua família o levaria de volta para casa. Talvez fizessem uma tala improvisada, mas você precisaria permanecer deitado. Se tivesse comida suficiente, poderia aguentar. Caso contrário, seu destino estaria selado. Qualquer fraqueza do corpo no inverno era arriscada. Um idoso, confinado à cama, facilmente pegava um resfriado e falecia. As crônicas medievais estão repletas de relatos de pessoas que morreram ou sucumbiram devido ao frio. E então, havia os animais selvagens. Os invernos de antigamente eram bem mais severos, e as florestas eram habitadas por lobos. Quando a neve cobria a terra e a caça se escondia, esses lobos, famintos, ousavam se aproximar das comunidades humanas. Os camponeses das regiões limítrofes da Europa temiam o inverno não apenas pelo frio, mas também pela presença dos lobos. Durante essa estação, era arriscado sair à noite sozinho, pois um viajante solitário poderia facilmente ser atacado por uma alcateia. Há relatos de lobos que chegaram a agredir pessoas em invernos rigorosos, quando a escassez de alimento era extrema. Essas narrativas acabaram se transformando em contos e lendas, e talvez por isso o temor do grande lobo mau persista até hoje. Contudo, a realidade era bem clara. Animais esfomeados eram uma ameaça real. Eles tinham plena consciência disso. Como no inverno de 1420, nas terras tchecas, quando se registrou que lobos atacaram e mataram algumas pessoas nas florestas. Além dos lobos, ursos também eram uma preocupação, caso não entrassem em hibernação corretamente, assim como cães vadios. Por isso, as pessoas costumavam se manter alertas. Em algumas aldeias, havia uma escala de patrulha noturna para monitorar a presença de lobos. Em resumo, os meses de inverno eram um período de morte. As taxas de mortalidade eram mais altas do que no verão, resultado de uma combinação de fome, doenças, frio e acidentes. Assim, o homem medieval encarava o inverno com um misto de respeito e temor. A cada ano, recebia a primavera com um suspiro de alívio, não apenas pelo calor e pela luz do sol, mas principalmente porque ele e seus entes queridos haviam sobrevivido. A cada dia que o inverno cedia, a alegria crescia. Agora, vamos falar sobre os aspectos positivos da vida durante o inverno. Em breve, vocês perceberão que, mesmo em tempos difíceis, os homens da Idade Média conseguiam encontrar momentos de alegria, diversão e solidariedade, fundamentais para manter a esperança acesa. Pode parecer que, para eles,
O inverno era apenas um período de sofrimento e espera pela primavera, mas essa não é a verdade. Apesar da severidade do inverno, as pessoas encontraram formas de se divertir e até de se alegrar em alguns dias frios. Acima de tudo, o Natal trazia luz e alegria para as semanas sombrias. O Natal na Idade Média era um pouco diferente do que conhecemos hoje. Não havia troca de muitos presentes, mas sim um tempo de abundância, ainda que relativa, e principalmente de descanso. Eram 12 dias sagrados, começando na véspera de Natal, 24 de dezembro, até o dia de Reis, 6 de janeiro, a Epifania. Era um período em que, tradicionalmente, ninguém trabalhava. Nos campos, não havia o que fazer, e a igreja proibia o trabalho intenso durante as festividades natalinas. Até os servos desfrutavam desses dias livres de obrigações. Para os agricultores, que raramente conheciam finais de semana ou férias, esses dias eram verdadeiros tesouros de tranquilidade. É claro que cuidar dos animais era necessário, até na véspera de Natal, mas além disso, eles se dedicavam às celebrações. O jantar da véspera costumava ser simples, mas especial. Mantinha-se o jejum até o crepúsculo, e então a família se reunia à mesa para saborear o melhor que tinham. Podia ser uma sopa branca natalina, um prato espesso e festivo com creme, pães fresquinhos ou um simples pão, alguma linguiça do animal abatido, frutas secas e nozes, e um pouco de mel. Em lares mais abastados, não faltava carne assada ou um bolo doce. Na Tchecoslováquia, há até menções a tranças festivas que adornavam a mesa. Kauta ou stedrovnice, um pão ritual assado na véspera de Natal, era adornado com passas e amêndoas. Este prato simbolizava a prosperidade e a fertilidade do ano vindouro. Nas mansões mais abastadas, as festividades eram verdadeiros eventos grandiosos. Os nobres organizavam banquetes luxuosos, onde recebiam parentes e, ocasionalmente, alguns súditos escolhidos. Há relatos de que alguns nobres permitiam que seus servos se deliciassem na sala do castelo junto à nobreza. Em ocasiões especiais, um sortudo da aldeia poderia até levar 2 amigos para desfrutar de um banquete, pelo tempo que a vela estivesse acesa. Esse era um costume curioso. Durante a queima de 2 longas velas, os camponeses podiam se servir à vontade no castelo. Ao se despedirem, recebiam também uma generosa quantidade de comida para levar para casa, embora isso fosse mais a exceção do que a regra. Isso demonstra que no Natal havia um espírito de generosidade e solidariedade. Os costumes populares e superstições também faziam parte das celebrações natalinas, trazendo alegria às longas noites. Já naquela época, grupos de jovens e crianças iam de porta em porta cantando canções natalinas, desejando felicidades em troca de pequenos agrados, como pedaços de bolo, frutas e nozes. Essa tradição de cantar, que remonta à Idade Média, permanece viva até os dias de hoje. As casas eram decoradas com ramos de azevinho, visco, pinheiros e era, simbolizando vida e esperança no inverno. Grinaldas enfeitavam as portas, um costume que ainda perdura. A árvore de Natal, tal como conhecemos hoje, só surgiu no século XIX, mas a ideia de trazer um ramo de árvore viva para casa na época natalina já existia na Idade Média. Após o Natal, a festa continuava. Em janeiro, celebrava-se a festa dos 3 Reis, ou Epifania. Nesse período, brincadeiras e piadas eram comuns, e frequentemente um jovem era escolhido como o rei dos tolos, reinando por uma noite. Depois disso, chegava o tempo do Carnaval, um festival medieval que acontecia nos dias que antecediam a Quarta-feira de Cinzas, marcando o início da Quaresma, geralmente em fevereiro. Nesse momento, o inverno atingia seu ápice e as reservas alimentares começavam a se esgotar. Antes de se entregarem ao jejum de 40 dias,
As pessoas se divertiam no carnaval, com desfiles de fantasias, danças e banquetes, onde consumiam as últimas carnes e as bebidas restantes. Fantasiavam-se de animais e personagens de contos de fadas, trocando de papéis em travessuras que aliviavam a tristeza do longo inverno. Esse costume perdura nas terras tchecas, na forma das fachancas ou restos. Na Idade Média, o carnaval era uma celebração da criatividade popular, onde a ordem social se invertia. Os pobres podiam imitar os ricos, e os servos zombavam da autoridade dos senhores. Às vezes, essa festividade servia como uma válvula de escape para a insatisfação, proporcionando momentos de risadas e descontração. Tudo isso ajudava a esquecer a fome e o frio, ainda que por alguns dias. Além dessas grandes celebrações, a vida no inverno também trazia pequenas alegrias do cotidiano, e a vida social continuava pulsante. Ao contrário do que se possa imaginar, as longas noites do inverno eram momentos perfeitos para compartilhar histórias, lendas e narrativas ao redor do fogo. Os camponeses se reuniam nas chamadas reuniões de fiação e descarnação, onde mulheres e meninas se juntavam em um único local para fiar linho ou descarnar penas para travesseiros. Entre uma tarefa e outra, a monotonia era quebrada por conversas, canções folclóricas e a troca de novidades. Os jovens garotos, claro, não ficavam de fora, pois esses encontros eram uma chance perfeita para que os pretendentes observassem as garotas. Frequentemente, uma mulher mais velha e experiente liderava as reuniões, entretendo a todos com histórias de arrepiar. Não é à toa que muitos contos de terror se passam no inverno, quando o vento uiva e a escuridão é absoluta lá fora. Até hoje, temos um provérbio: havia ou não havia longas noites de inverno. E assim, nesse cenário, as histórias ganhavam vida. Enquanto isso, os homens talvez se reunissem na taverna local, se a aldeia tivesse uma. A estalagem, durante o frio, oferecia o calor de uma lareira e um pouco de alegria, regada a canecas de cerveja ou hidromel. As conversas giravam em torno de colheitas, política e fofocas, enquanto jogos de cartas e dados traziam diversão. Em algumas ocasiões, apostavam pequenas quantias, mas muitas vezes jogavam apenas para passar o tempo. Já as classes mais abastadas na Idade Média se divertiam com jogos de tabuleiro. Xadrez, damas e gamão eram passatempos da nobreza e da burguesia nos meses de inverno, e ao escavar castelos, encontravam peças de xadrez esculpidas e dados de marfim. Isso mostra que nossos antepassados sabiam como se entreter, assim como fazemos hoje. E as crianças? Para elas, o inverno era repleto de aventuras. Quando a neve caía, os jovens da aldeia se entregavam à alegria dessa estação. Registros históricos e iluminuras medievais revelam que construíam bonecos de neve, promoviam guerras de bolas de neve e até patinavam no gelo. Há relatos de que usavam ossos de animais, talvez de vaca ou cavalo, amarrados aos pés para deslizar sobre lagos congelados, como se estivessem patinando. Também se divertiam em trenós improvisados ou simplesmente desciam ladeira abaixo sentados. Essa diversão, claro, era mais comum entre as crianças de famílias mais favorecidas ou em vilarejos onde a pobreza não era tão presente. Se uma família passava fome, não havia como pensar em trenós. Porém, as histórias mostram que, mesmo em tempos difíceis, as pessoas sempre encontravam um jeito de se divertir na neve. Risadas e brincadeiras eram o remédio perfeito para enfrentar o mau humor. Para os adultos, o inverno também era uma oportunidade para realizar aquelas tarefas que no verão não havia tempo. Além da fiação e descarnação já mencionadas, consertavam ferramentas, trançavam vime para cestos, fabricavam barris, colheres e cordas. Em resumo,
dedicavam-se a trabalhos artesanais para uso próprio. Às vezes, isso resultava em um dinheiro extra. O camponês que dominava a arte de trançar cestos, por exemplo, aproveitava o inverno para produzir uma boa quantidade e vendê-la na primavera. Portanto, economicamente, o inverno também tinha seu valor. As pessoas transformavam matérias-primas que haviam coletado e criavam produtos a partir delas. As mulheres teciam tecidos em seus teares, costuravam e consertavam roupas, enquanto os homens esculpiam ferramentas de madeira. O inverno, de certa forma, era um período mais curto, um momento de desacelerar e focar nas atividades domésticas. Vale ressaltar que, na Idade Média, as pessoas também costumavam frequentar mais a igreja durante o inverno e se dedicavam a atividades espirituais. Os dias eram curtos, e pela manhã as pessoas se reuniam ao amanhecer para a missa, especialmente durante o Advento, participando da Horate, iluminados apenas pela luz das velas. À noite, muitos se dedicavam à oração ou entoavam canções religiosas em casa. A fé era um suporte fundamental para enfrentar os sofrimentos da vida. Afinal, o Natal, a grande celebração cristã do nascimento de Cristo, acontece na época mais sombria do ano, simbolizando a chegada da luz. Esses pensamentos traziam a esperança de que, após o rigor do inverno, a primavera chegaria, trazendo tempos melhores. Não podemos esquecer das caçadas dos nobres durante o inverno. Era a época propícia para caçar grandes animais e javalis, com as pegadas na neve revelando muitos segredos. Para a nobreza, a caça era uma atividade de lazer e uma paixão. Montados em seus cavalos, os aristocratas se aventuravam pelas florestas nevadas, organizando perseguições emocionantes. Já os mais humildes, mesmo sem poder caçar, armavam trampas para capturar pequenos pássaros ou coelhos, desafiando as proibições. Quando conseguiam pegar alguns pardais ou uma perdiz, era um lanche muito apreciado. No inverno, tudo era aproveitado, e até corvos ou gralhas acabavam na sopa quando a carne escasseava. Assim, apesar da dureza dos meses de inverno, não era apenas um período de trevas. As pessoas riam, se reuniam para festas, dançavam, cantavam e jogavam. Cada pequena oportunidade de celebrar era preciosa. O primeiro sol de fevereiro, que trazia um pouco de calor, era motivo suficiente para colocar os bancos do lado de fora e aquecer-se ao ar livre. Ao final de fevereiro ou em março, com a neve começando a derreter, os camponeses realizavam o tradicional ritual de levar a morana, a emblemática figura do inverno e da morte. Com cantos, a levavam até o riacho e a lançavam na água ou a queimavam. É fácil imaginar a euforia desse momento. O inverno estava indo embora. Sobrevivimos. A primavera se aproximava, os campos ficariam verdes e a vida recomeçaria. Os medievalistas estavam profundamente conectados à natureza e aos ciclos do ano. Para eles, o fim do inverno representava um verdadeiro renascimento, talvez com uma intensidade que muitas vezes não conseguimos perceber hoje. Quando refletimos sobre as dificuldades de sobreviver ao inverno na Idade Média, sentimos um enorme respeito por nossos antepassados. Eles viviam em um mundo onde nada era garantido: o calor, a comida em abundância e a saúde nos meses frios. O inverno contemporâneo em uma cidade moderna não se compara ao daquela época. Temos casas aquecidas, geladeiras repletas de alimentos, médicos a poucos toques de distância e roupas que nos protegem até das tempestades mais rigorosas. E, mesmo assim, às vezes reclamamos do frio ou da curta duração dos dias. Mas vamos imaginar por um instante como seria sobreviver ao inverno como uma família medieval em um único cômodo, próximo ao fogo, com suprimentos limitados, crianças tossindo em um canto
e a incerteza sobre o que as próximas semanas trariam. Essa reflexão pode nos ajudar a valorizar o conforto que desfrutamos atualmente. Ao mesmo tempo, percebemos que certos valores da luta pela sobrevivência no inverno podem ter se perdido. Os medievalistas dependiam uns dos outros. Famílias e vizinhos se uniam, celebravam juntos e enfrentavam dificuldades juntos. A comunidade era fundamental. Quando um vizinho não tinha pão, os outros compartilhavam, cientes de que poderiam precisar de ajuda em outra ocasião. Hoje, mesmo com o inverno já instalado, não enfrentamos a luta pela sobrevivência como no passado. No entanto, o espírito de solidariedade é algo que merece ser lembrado. Quem sabe, as celebrações de inverno sejam um eco disso. No Natal, continuamos a pensar nos outros, trocamos presentes e organizamos arrecadações para ajudar aqueles que estão em dificuldades. Essas práticas têm raízes antigas, quando a sobrevivência durante o inverno não era garantida, e um ato de bondade podia fazer toda a diferença para alguém resistir. Da jornada invernal, também extraímos ricas tradições e lições. Por exemplo, o fortalecimento, que hoje é uma tendência, era uma necessidade para nossos antepassados. Eles compreendiam que se habituar gradualmente ao frio os ajudaria a suportar melhor os meses gélidos. E quanto à preservação dos alimentos? Técnicas como secar frutas, fermentar repolho e defumar carne ainda são empregadas hoje, não mais por necessidade, mas pela riqueza de sabores e pela tradição que carregam. E a diversão na neve? Seja deslizando de trenó, patinando ou participando de batalhas de bolas de neve, essas atividades trazem alegria a cada inverno. É fascinante pensar que, assim como nós, as pessoas de séculos atrás também buscavam diversão nas mesmas brincadeiras. Quando o riso das crianças ressoa pela paisagem coberta de branco, seja em 1223 ou 2023, a alegria que a primeira neve traz é algo que une gerações. Para finalizar, podemos afirmar que o inverno medieval foi um verdadeiro teste à resistência humana. A cada novo ano, as pessoas mostravam que, com razão, trabalho árduo e apoio mútuo, conseguiam enfrentar os desafios mais intensos. Hoje, não precisamos passar por provas tão extremas, mas as histórias de como era difícil sobreviver ao inverno na Idade Média podem nos ensinar sobre humildade e admiração. Lembre-se disso quando, em janeiro, estiver em um ambiente aquecido, com uma xícara de chá nas mãos, conectando-se com algo profundo em nosso DNA. Todos nós herdamos essa força e vontade de sobrevivência de nossos antepassados. Agradeço por me acompanharem nesta viagem aos frios invernos medievais. Se você gostou desta narrativa, ficarei muito feliz se deixar seu like e compartilhar o vídeo com amigos. Não se esqueça de se inscrever para não perder futuras expedições na história. Desejo a todos muito calor e estou ansioso para nosso próximo encontro. Até logo!